Bom dia, meus amores do 7º A e do 7º B. Bem-vindos para mais uma semana de aula online, dando continuação em porcentagem. A professora quer explicar uma nova simbologia, porém é a última semana de porcentagem. Eu tenho, por exemplo, aqui, a professora deu um exemplo. Como interpretar essa nova simbologia? Que isso aqui também é porcentagem. Por quê? Aqui é um desenho que foi dividido em quantas partes? 4. E a pessoa comeu uma parte. Então, toda fração equivale a uma razão, que é uma porcentagem. A professora vai ler o exemplo. Eu não passei o exemplo no quadro porque ele era grande e não teria como eu explicar. Suponhamos que você tem uma barra de chocolate e é dividida em 4 partes iguais, que a professora dividiu. Das 4 partes iguais, você comeu uma parte. Que porção da barra de chocolate você comeu? Então, o problema fala em si. Isso aqui representa assim uma barra de chocolate, foram divididas em 4 partes e você comeu uma. No exemplo passado, a professora falou para você que toda fração ela é dividida assim, ó, parte dividida, e aí embaixo fica o quê? A parte total. Então, quem é essa parte dividida? 1, né? Quem é a parte total aqui pra gente? 4, por quê? São 4 pedaços. Toda fração, todo problema equivale a quê? 100%. Por que toda fração equivale a 100%? Por quê? Se essa barra de chocolate, ela é toda, e toda ela é só 4 partes. Então, 4 partes equivale a quanto? A 100%. Se tivesse assim, por exemplo, ó, 70 seria dividido, um pedaço seria dividido em 70 pedaços. Um bolo ou qualquer coisa. Então, esse 70 equivale o quê? A 100%. Ou poderia ser assim também. Comprei uma blusa e paguei R$17. Esse R$17 seria o quê? 100%. Então, a parte total equivale a 100%. Eu quero descobrir a porcentagem que eu comi. Então, em porcentagem, o número que a gente não sabe, a gente representa pela letra X. E agora a gente tem o quê? 2 grandezas. Comparação de 2 grandezas. Quando a gente tem 2 frações, uma proporção, a gente multiplica-se cruzado. Sempre a gente começa pela letra que está com X. Então, 4 vezes X igual ao que? 1 vezes 100. Então, 4 vezes X é o quê? 4x. 1 vezes 100 é 100. O 4 está aqui multiplicando. A gente vai passar aí para depois da igualdade dividindo. X é igual 100 dividido por 4. 100 dividido por 4 é igual a 25. 25 o quê? Isso aqui não é uma porcentagem? Não é 25%. Então, eu sei que eu comi qual porcentagem? 25%. Então, 1/4 é igual a 25%. Isso aqui é chamado-se de regra de 3. E também temos outro método, que é o quê? A divisão simplesinha. Por exemplo,
também, meninos, outro método, que é o método, chama-se o método prático, que é o quê? Parte dividida, quem que é? 1. Parte total, 4. A gente vai fazer o quê? Isso aqui não é uma fração, é uma divisão? Então vai ficar 1 dividido por 4. Tem como dividir 1 por 4? Não, o que eu preciso? Acrescentar um zero. Toda vez que a gente acrescenta um zero no numerador, a gente faz o quê? Acrescenta outro e coloca a vírgula no quociente. Lembrando que divisor, dividendo e quociente. Então, qual o número vezes 4 que vai aproximar? 2. 2 vezes 4, 8. Continha de menos. 10 menos 8, 2. Já acrescentei um zero, eu posso acrescentar quantos nesse for possível. Qual o número vezes 4 que vai dar 20? 5. Então, aqui vai ficar o quê? 5 vezes 4, 20. Continha de menos, 0, 0. Então, eu sei que 1 dividido por 4 é o quê? 0,25. Como que eu faço? Transformo esse número em porcentagem. Multiplicando por 100. Se eu multiplico, eu vou andar com a vírgula quantas casinhas? Se eu tenho 2 zeros. Quando é na divisão, a gente anda o quê? Para a direita, para a esquerda. Na multiplicação é o contrário, da esquerda para a direita. Então, aqui, ó, tem 2 zeros, eu vou andar com a casinha 1, 2. Então, o que vai ficar? 0,25. 0 antes do número, a gente pode descartar. Então, vai ficar o quê? 25%. Então, a gente tem a regra de 3 e a divisão de fração. Você escolhe o método que você achar mais fácil, a maneira que você achar melhor, para resolver a tarefinha que a professora mandou. A professora achou interessante mostrar para vocês regra de 3, porque alguns alunos já sabem, já têm o domínio desse conteúdo. Então, a professora explicou a regra de 3 e depois o método prático. Vocês copiem a atividade direitinho no caderno, que a professora mandou a apostila, e tem até sexta-feira para me mandar todas as perguntas respondidas, copiadas corretamente. Lembrando que não quero rasura, não quero caneta colorida. Quem não me enviar as tarefas vai ficar com falta e sem o ponto. Aí depois não tem como fechar a nota. E não adianta depois ficar me ligando, correndo atrás, que a professora também não vai ajudar. Estou aqui disponível de segunda a sexta, das 7 às 5, tirando o intervalo do almoço, para ajudar vocês. Só que feriado, sábado, domingo e depois das 5 a professora não vai ajudar mais. Tchau para vocês e um bom estudo!